O tema de hoje é enriquecedor. Nós falaremos sobre prosperidade e prosperidade é um dom de Deus. Apesar de muitas pessoas possuírem crenças limitantes acerca do tema, pois de alguma certa forma não foram ensinadas em casa, na escola, foram ensinadas a trabalhar duro para ganhar um salário e pagar as despesas, mas não foram ensinadas a prosperar. E outras, por adquirirem entendimento errôneo sobre o assunto, criaram um certo bloqueio e acham que não precisam prosperar e que se prosperarem, se afastarão de Deus. E algumas são até revoltadas quando falamos de prosperidade. Eu me lembro uma vez, um cidadão disse para mim: pastor, o dinheiro é do diabo. Eu respondi a ele: quer ver o diabo? Ele disse: como? Eu falei: fique sem dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a escassez financeira não é apenas uma questão de falta de recursos materiais. Ela pode ter um impacto profundo em sua autoestima, sua saúde mental, até mesmo afetar o seu casamento e seus relacionamentos. Quando você luta para suprir as necessidades básicas, a pressão emocional e espiritual, ela se torna gigantesca. O que eu quero explorar nesse vídeo é como a falta de riqueza pode limitar as oportunidades e o seu crescimento pessoal e também espiritual, além de criar barreiras no cumprimento do potencial divino que foi designado a você. Além dos desafios pessoais, a escassez também pode afetar significativamente os nossos relacionamentos familiares, sociais e a sua ida e vinda dentro da sua comunidade ou até mesmo programações que você poderia desfrutar e não consegue. Quando uma pessoa está endividada, a preocupação, o estresse, ele pode até se tornar crônico. Existe um desgaste emocional muito sério, além de você enfrentar conflitos internos. E aí você até duvida da sua capacidade. Você diz: poxa, onde está Deus nesse momento que eu estou enfrentando? Por isso, nada melhor do que conversar sobre o tema. E quando a gente conversa, a gente supera as dificuldades, a gente aprende. Quando a gente aprende com os exemplos bíblicos, os personagens da Bíblia que enfrentaram problemas semelhantes e superaram suas crenças limitantes, suas escassez, confiando na provisão e na orientação de Deus, eu vejo que o caminho se torna eficaz, o caminho se torna direito. Se você não me conhece, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Vanderlei Duarte e hoje eu quero explorar um tema fundamental. Eu quero te ensinar a prosperar de acordo com a palavra de Deus. Em alguns momentos da sua vida, a falta de recurso, ela pode trazer dificuldade, limitação, ela pode até afetar a sua capacidade de ajudar alguém que você muito precisa. Em nossas reflexões, tanto pelo Insta como por aqui, pelo Roleflix, nós sempre destacamos histórias inspiradoras. Um dos personagens que eu vejo que é a mola propulsora do meu ministério é José. Como ele enfrentou as provações, as provocações dos irmãos, a adversidade. E isso para nós tem que ser um banquete. Porque quando nós emergimos na vida, estudamos a vida de um líder como José, nós também podemos nos tornar tão influentes e sermos beneficiados como ele. Quando examinamos como esses indivíduos mantiveram a sua fé, a sua determinação durante períodos de falta, nós descobrimos lições profundas, importantíssimas, em como devemos confiar na orientação de Deus e agir com sabedoria em todas as circunstâncias aos quais possamos passar. A riqueza, a prosperidade à luz da Bíblia, ela não se limita apenas à acumulação de bens materiais, mas ela abrange a prosperidade em todos os aspectos da vida. Entenda, prosperidade física, que é ter uma saúde plena, prosperidade emocional. Existem muitas pessoas desequilibradas no momento que estamos passando, principalmente pós-pandemia,
e principalmente prosperidade espiritual. Porque não adianta nada você ganhar o mundo todo e perder a sua alma, vender a sua alma ao inimigo. Entenda, é uma consequência que constrói uma saúde sólida financeira. Como cristão, eu sou chamado, e por ser chamado por Deus, eu não posso dar um mau testemunho. Por isso que prosperar também é glorificar a Deus. Quando você prospera, você que é um empresário, um empreendedor, você cresce, você pode abençoar sua mãe, abençoar seu pai, você pode abençoar seus funcionários. Isso é prosperidade. A exemplo, através do ato generoso, né, como aquela viúva pobre, você também demonstra sabedoria na gestão de recursos. Você não apenas fortalece a quem está recebendo, mas a Bíblia declara que melhor coisa é dar do que receber. É muito importante quando você entende que quando você prospera, você impacta positivamente todas as pessoas que estão próximas de você, que estão ao seu redor. A verdadeira prosperidade, ela vem quando os nossos objetivos estão enraizados na vontade de Deus. E isso permite não só crescer em abundância, mas também em generosidade, em amor para com o próximo. Eu quero que você acompanhe agora atentamente testemunhos de pessoas que conheceram a Deus de verdade e obedeceram à sua voz e estão prosperando e transformando a oportunidade que Ele tem dado em um trampolim para abençoar outras pessoas. Escute só. Eu sempre tive um sonho de ter algo no meu nome, né? Eu disse, Deus, o meu sonho é ter um apartamento. E eu sempre vi isso muito distante de mim, né? E sempre isso estava dentro dos meus projetos de vida, nos pedidos. E eu sempre colocava isso diante de Deus. E nunca vi uma porta, né, aberta, mas sempre acreditando. O Senhor fez aquele propósito da Escritura no congresso. Muito bom. E o pastor disse, tenha fé pelo menos para colocar o que você quer no papel. Né? Eu disse, Senhor, vou colocar aqui, tá aqui. E o Senhor pregou naquele dia sobre ir e comprar sem dinheiro. Eu disse, Senhor, não tenho condições. Aos olhos carnais, aos olhos humanos, eu não tenho. E aí eu comecei, né? Foi gerando a fé e fui pesquisar. Né? Comecei a pesquisar. Né? Eu já tinha tentado uma vez, não consegui. E aí, outra palavra, tente de novo. Né? Tente mais uma vez, não deu certo agora, tente novamente. E tentei, comecei a pesquisar os documentos que eu queria, né? E veio, né, chamar a existência. E aí, fui aparentada com um que eu gostei. Sim. E aí, entrei no site, né? Eles pedem que você cadastre e eles entram em contato com você. E aí, o corretor entrou em contato comigo, né? A gente começou a conversar, ele começou a mostrar as propostas. E aí, você tem quando entrada desse, eu não tenho nada, eu só tenho uma fé. Não vou dizer que tem, porque eu não tenho. Aí ele foi gerando, né? Foi mostrando, você precisa disso, de tanto. Eu disse, eu só tenho uma fé. E aí foi isso que ele foi dizer o gerente dele, né? Falou pro gerente que você só tinha fé. Eu só tinha fé, não é possível um negócio desse. E aí ele disse, então você tem 1000 provavelmente. Eu disse, agora não tenho, mas eu posso conseguir. Aí foi passando, né? E aí ele disse, você tem 500? Eu disse, também não tenho, mas eu posso conseguir. E aí a última oferta final, a entrada ficou de R$100. Né? Você comprou uma patente de R$100 de entrada. Então, dá para glorificar Deus aqui? E ele disse, agora você tem. Eu disse, tem, mas não vou pagar agora não, vou pagar no outro dia. Ele, eu pago pra você. Eu disse, não, eu vou pagar no outro dia. Aí, entrei, né, paguei, tudo certinho, começou, né, as papeladas, né, a gente ia, assinou o contrato. Né, dia 15, né, de janeiro, a gente foi assinar uma caixa e tá aí pra glória de Deus no meu nome. Que legal. Né, onde eu queria, o condomínio que eu queria, e Deus me abençoou.
Essas histórias ilustram como princípios como a semeadura e a colheita e a fidelidade nos pequenos e grandes atos podem resultar em bênçãos sem medidas. Em um testemunho vibrante de fé e também de prosperidade. A Bíblia diz que a bênção do Senhor ela enriquece e ela não acrescenta dores. Por isso que você precisa aprender a confiar em Deus acima de todas as coisas. É tremendo quando nós observamos uma pessoa que do nada cresceu, avançou, desenvolveu e agora tem prosperado. E essa é a grande realidade. É tremendo, cada testemunho nos ensina que, ao seguir os caminhos de Deus, podemos não apenas alcançar o sucesso financeiro, mas também encontrar significado e propósito na maneira de gerenciarmos e compartilharmos os nossos recursos. Falando em testemunho, eu me lembrei de uma história que eu vou contar para você. E essa história alguns conheçam, outros talvez ainda desconheçam. É de um homem cujo início da sua vida não foi marcado por riquezas e bênçãos imediatas. Desde o ventre de sua mãe, ele enfrentou desafios, lutando contra seu irmão, que por sinal era um irmão gêmeo. Essa luta precoce foi um aviso das dificuldades e situações de privações que ele enfrentaria ao longo de sua jornada. Na cultura antiga, na cultura judaica e em muitas sociedades tradicionais, os filhos mais velhos recebiam o dom da primogenitura. Isso significa que quando o chefe da família falecia, o filho mais velho era o herdeiro principal, assumindo não apenas a liderança espiritual sobre a família, mas também a autoridade sobre os bens materiais e as decisões familiares. A primogenitura era vista como um direito sagrado, uma posição de prestígio garantida ao primogênito, uma posição de destaque e responsabilidade, não só para com a família, mas como toda a comunidade que estava ali dentro daquela linhagem familiar. Essa tradição ela refletia não apenas a ordem natural da sucessão, mas também a continuidade da linhagem, a preservação da herança familiar ao longo das gerações. Eu sei que você já está falando aí há muito tempo. Eu sei quem é, Jacó. E acertou quem disse que era Jacó. Mesmo sem receber a bênção ao nascer, Jacó não se deixou abater pelos obstáculos iniciais. Determinado em obter a bênção, ele elaborou uma estratégia para alcançá-la. Eu não estou aqui para julgar as ações de Jacó, mas apenas para contar o que aconteceu com ele. Num dia em que Esaú saiu e voltou faminto após caçar, ele pediu a Jacó um pouco do guisado. Ou seja, houve uma negociação. Jacó concorda e troca o guisado pela bênção de primogenitura, que é o que ele desejava. Mais tarde, Isaac, pai de Jacó, e Esaú estava prestes a abençoar Esaú. Jacó, aconselhado por sua mãe Rebeca, disfarçou-se como Esaú e recebeu a bênção que inicialmente deveria ter sido dada a Esaú. Ou seja, o irmão de Jacó, Esaú, vendeu sua primogenitura e a bênção paterna a Jacó por um prato de lentilhas. Veja, nós encontramos esse texto registrado em Gênesis 25, do versículo 29 ao 34. Por que eu falei sobre ele? Porque após receber a bênção paterna, que originalmente estava designada a Esaú, Jacó teve que fugir para escapar da fúria de seu irmão. Esaú queria matar Jacó e ele vendeu a bênção e mesmo assim queria matar Jacó. Ele achou que foi manipulado e por isso perdeu a bênção da primogenitura. Jacó, temendo por sua vida, partiu para Harã, onde lá ele buscou refúgio na casa de seu tio Labão. Jacó, quando ele chegou em Harã, ele encontrou com Labão, seu tio, e começou a trabalhar para ele. O trabalho de Jacó era muito diligente, a bênção de Deus estava sobre Jacó. Como eu disse, preste atenção, Jacó, ele não iludibriou o seu irmão. Jacó fez uma negociação. E essa negociação, ele conseguiu um lucro exacerbado, mas foi uma negociação. Por isso que Jacó continuou sendo abençoado por Deus. E Jacó, ele se tornou, na casa de Labão, parte essencial de seus negócios. Ele propôs a Labão um acordo, como e onde ele cuidaria do seu rebanho, o que ele ganharia em troca.
E Labão concordou e Deus abençoou Jacó. E o rebanho de Labão cresceu, mas o de Jacó prosperou muito mais. O de Jacó sobejou. E ele não só trouxe a bênção para Labão, mas trouxe bênção para ele também. Ao longo dos anos, Jacó se tornou um homem rico, um homem próspero. Ele demonstrou a importância da diligência, da fé, da bênção de Deus na vida de um ser humano. Jacó, ele aprendeu a confiar na providência divina. Jacó compreendeu a importância de ser diligente no trabalho, de ser árduo, de ser contínuo. Ele aprendeu a ter estabilidade. E tudo começou porque ele serviu o seu tio Labão, mesmo o tio Labão não sendo tão honesto com ele. Mas ele não usou de mimimi, ele enfrentou as decepções, os desafios, não desistiu. Sabe o que eu entendo? Jacó é um exemplo de como a persistência, a dedicação podem levar ao sucesso, mesmo diante de obstáculos aparentemente falando insuperáveis. Em nossas vidas, nós podemos seguir o exemplo de Jacó, investindo em educação, desenvolvendo habilidades, sabe, confiando que Deus honrará a nossa diligência com as bênçãos abundantes. E você pode me perguntar, como eu posso aplicar esses ensinamentos bíblicos sobre riqueza no meu dia a dia? Eu quero te dar algumas estratégias e vale a pena você pegar papel e caneta. E se você ainda não me segue, por favor, me siga, porque essas dicas são valiosíssimas e não se esqueça de compartilhar com alguém que muito você ama. Bom, essas estratégias são práticas para você gerenciar os seus recursos financeiros com sabedoria, com integridade e honrar a Deus acima de todas as coisas e aprender a semear na vida do próximo, que é importante demais. Primeiramente, você precisa refletir sobre a importância de viver com integridade e carregar o princípio da generosidade em todas as áreas, buscando não apenas a prosperidade material, mas também uma vida que tenha significado e que tenha propósito. Além disso, é importante você examinar como as suas ações individuais podem contribuir para a construção de uma família, de uma empresa, de uma comunidade mais justa, amorosa e também compassiva. Porque venhamos e convenhamos, de que adianta você ganhar muito dinheiro, mas ser uma pessoa isolada, sozinha, que é desprezível aos olhos de outras pessoas? Por isso, aprenda a se comprometer a ser um agente de mudança, e mudança positiva, na vida de sua família, a ser um abençoador da igreja através de dízimos e ofertas. Aprenda a usar os seus recursos para promover o bem-estar e a prosperidade de quem está ao seu redor. E para concluir, eu quero que você sempre se lembre da importância de buscar a prosperidade de acordo com a palavra de Deus, vivendo uma vida de fé e de esperança e de amor. Se comprometa observando os exemplos daqueles que vieram antes de nós, que são os nossos heróis da fé. Use seus talentos e recursos para honrar a Deus e abençoar pessoas que estão ao seu redor. Se você quer chegar a esse nível, eu quero orar por você agora. Eu quero abençoar você e eu sei o quanto Ele é fiel. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, Pai tremendo, Deus de amor. Em o nome de Jesus Cristo eu oro por esta pessoa que clama comigo agora. Algumas, meu Pai, estão chorando porque o Senhor falou muito com elas. Outras, meu Pai, estão começando a caminhar na fé. E eu lhe peço, ó Pai, muda essa história. Mude, ó Pai, a história da família. Transforme essa opressão em oportunidade. Olhe para essa pessoa que perdeu tudo e, consecutivamente, ela vinha buscando prosperar, mas do jeito dela. Jesus, dê uma nova chance a ela, para que ela possa provar e ver que o Senhor é bom e que a tua benignidade dura para sempre. Que toda ferramenta contrária seja amarrada e expulsa em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu amigo. Eu te abençoo, minha amiga. E que você viva e desfrute do melhor do Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Se você se identificou com este conteúdo e deseja continuar aprendendo como viver uma vida próspera, eu quero fazer um convite único para você.
Não se esqueça de inscrever aqui no meu canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Porque juntos nós podemos crescer em sabedoria e fé e impactar positivamente muitas pessoas ao nosso redor com graça e com a verdade do Evangelho. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe muito, um forte abraço, até o próximo vídeo.